Olá, povo de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja na minha e na tua vida. Hoje, meus amados em Cristo, iremos fazer nossa meditação. Abriremos a palavra de Deus. Aqui, na palavra de Deus, nós iremos no Salmos 34, versículo 17, onde Deus irá falar comigo e ao teu coração nessa manhã. Vamos fazer uma breve oração em reverência ao nosso Deus, reconhecendo que Ele está acima de tudo, independente do problema, independente da situação. Nós acreditamos nele, nós confiamos nele. A Bíblia diz assim, aqui no Salmo 34, versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. Olha só. Trazendo, de fato, para que possamos entender, provai e vede que o Senhor é bom. Quando você prova um alimento, como é que você sabe o sabor daquele alimento se você não aprova? Se você não provar? Para que você dê uma nota boa àquele alimento, qual você tanto gosta, você tem que provar, degustar, sentir no paladar. E depois, o primeiro contato do alimento é os olhos, é o que você vê. E o interessante é que na palavra de Deus, provai e vede, ele nos leva a olhar para Deus, sentir de fato que Deus, Ele, independente do problema, da situação que eu e você possamos enfrentar, quando provamos, exercendo a nossa fé, utilizamos da fé como uma ferramenta poderosa, Deus, Ele age na minha e na tua vida. Talvez você olha para um alimento, aparentemente parece ruim ao nosso paladar. Nem chegou a nós que possamos de fato dar uma nota. A Bíblia se refere provai e vede. Será que alguém está passando por uma luta, por uma dificuldade, e de fato não está sabendo lidar com ela? Como que você realmente reconhece Deus na sua vida? Como que você reconhece? Você está de fato se abalando por um problema que você está vivendo? Fazer prova de Deus. Inclusive lá em Malaquias 3:10, Deus volta a falar aqueles que realmente estão andando em desobediência. O povo de Israel, ele não reconhecia Deus, porque falar de Deus é uma coisa. Todo mundo fala. Mas reconhecer a Deus, eles não reconheciam. Eles endureciam o coração. Eles viravam as costas para Deus. Quando eles precisavam, eles sabiam de fato buscar em Deus. Mas nós percebemos que logo em seguida eles viravam as costas. A palavra de Deus aqui é tão clara para mim e para você. É bem clara. Nós temos que fazer prova, utilizar-se da palavra de Deus. Deus me chama e te chama. Ele te convida a que você possa fazer prova. Confia, é confiar. Mesmo você estando ali, se deparou com a situação, você está ali em um buraco, não sabe ali o final dele, onde que é, mas uma pessoa lá está te chamando você pelo teu nome, dizendo, pula, que eu te seguro. Talvez se você não reconhecer a voz daquela pessoa que está te chamando, você não vai pular, porque você tem medo, você tem dúvida.
Você não confia. Mas quando você ouve a voz de pessoas que você conhece, vamos dizer, seu pai, você pularia. Mesmo não sabendo o que iria acontecer, mas mesmo assim você pularia. Assim é o nosso Deus. Pule. Ele te chama. Ele diz, provar e vede que o Senhor é bom. Eu vou contar aqui um breve testemunho para vocês que me passou comigo, com a minha esposa. Minha esposa havia pregado sobre fé, sobre como lidar com a situação, com certas situações. E quando saímos da igreja, fomos levar uma irmã na casa dela. 4 bandidos, cercou meu carro. Um ficou na minha porta, onde eu estava, um na minha esposa, e os outros queriam invadir a casa da irmã, a qual eu fui levar ela. A irmã, deu tempo dela entrar para dentro, e eu e minha esposa ficou do lado de fora. Os bandidos ali estava com a arma sobre a minha barriga, e a arma sobre a minha cabeça, sobre a minha esposa, e ele levou o carro. Estava pagando o carro, eu pagava 900, quase R$1.000 do carro. E levou tudo, levou o telefone, levou tudo. E minha esposa, ela havia pregado sobre como lidar com a situação, sobre fé. E a palavra que ela me falou justamente foi essa, dizendo aqui, em Salmo versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Olha só. Feliz é aquele que busca em Deus. Eu não quero saber se a situação que eu estou passando, que eu estou vivendo, bem-aventurado o homem que se refugia nele, que busca nele, que confia nele, que reconhece ele como o centro. Ele tem que ser o centro da sua vida. E no Salmo mais adiante, olha o que diz aqui. Eu falei aqui no Salmo 34, versículo 17, que seria o nosso salmo. Clamam o justo, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Clamam o justo. Primeiro Deus, ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Utilize-se da fé, dessa ferramenta que você tem. Se Deus te deu uma ferramenta, você tem que utilizar-se dela para que você possa realmente se colocar de pé, firmar os seus passos, buscar em Deus, confiar nele, mesmo não entendendo, mesmo você estando passando, porque a Bíblia diz, clamam o justo. Aí eu pergunto, a teoria da prosperidade, muitos têm pregado aí que se você está em Cristo, nada vai acontecer. Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você vai ser curado. Aí quando você de fato não é curado, aí você se decepciona. Aí você quer abandonar Cristo por causa do pastor que não falou aquilo que era certo. Ele não falou a verdade, porque o pastor está ali como, como uma pessoa responsável de alimentar as ovelhas de Cristo. Ele tem que disciplinar. Ele tem que falar aquilo que a ovelha não quer ouvir. Não tem que agradar a A nem a B. Tem que falar aquilo que Deus realmente está dizendo, transmitindo. Aí a ovelha se decepciona, porque não acontece a cura. Talvez pessoas que buscam a Deus porque está perdendo algum bem material, alguma casa, algum carro, vai lá implorar a Deus, pedir a Deus. E quando perde, aí quer culpar Deus. Por culpa de um pastor que está dirigindo mal as suas ovelhas. Não está conduzindo ali, alimentando de forma certa.
A Bíblia diz que o justo, eu e você, passarão por aflições. Clama o justo. Olha só. E o Senhor os escuta. Esses aqui estão passando por aflições. Porque Deus ele diz o quê? Que livrará de todas as suas tribulações. Ele diz que você não vai passar. Ele diz que ele vai te livrar. Fazer prova de Deus. Provai que o Senhor é bom. A palavra de Deus ele fala diretamente ao meu e teu coração. Dizendo, ó, provai e vede. Exerça a fé em Deus, se aproxima de Deus. Vá àquele que realmente pode acalmar o teu coração em meio ao desespero, em meio às aflições, em meio às tribulações. Ó, provai. Aí eu dou mais credibilidade ao problema, à situação. Esqueço daquele que pode realmente acalmar a tempestade. Os discípulos eles olharam para a tempestade. Inclusive, eles andou com Jesus. Viveram experiência a qual eu e você não viveu. Mas quando enfrentaram a tempestade, eles se esqueceram de quem estava no barco. Assim pode acontecer comigo e acontecer com você. Podemos esquecer de quem está no barco. Você tem que olhar, provar que o Senhor é bom. Provai e veja. Aí você vai ver a mão de Deus. Ele está dizendo aqui o quê? Que você vai clamar, o justo vai clamar, o Senhor vai ouvir, porque Ele ouve. Primeiramente você tem que reconhecer e dizer, Senhor, eu tenho errado, eu tenho me afastado, eu tenho endurecido o meu coração. Eu reconheço, meu Pai, eu reconheço. Aí é onde Deus agora ele vai ouvir a oração do justo. E Ele vai te livrar você dessa tribulação que você está vivendo. Que você está passando. Ele vai estar com você diante dessa tribulação. Ele vai segurar a tua mão. Ele vai te levantar. Malaquias 3,10 diz: trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Assim diz o Senhor. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu. Olha só, mais uma vez Deus diz, fazei prova de mim. Como que Deus ia abrir a janela do céu? Quando eles reconhecessem a Deus. Como? Levando o dízimo e as ofertas que eles não estavam levando. A Bíblia diz que em Malaquias 3,10, todavia vós me roubais. Em que te roubamos? No dízimo, nas ofertas. Fazer prova de Deus é você reconhecê-lo. Meu camarada, minha amiga, Deus é dono de tudo, inclusive de mim e de você. Fazei prova de Deus. Para que Ele abra a janela do céu e derrame bênção sem medidas. Deus não é Deus de... nosso pensamento é limitado. A bênção dele é transbordante para mim e para você. Ele diz que, Salmo 34, versículo, aqui como está aqui, 17, o justo ele clama. A oração tem que ser incessante. Você precisa orar, você precisa buscar, você precisa... A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que se refugia no Senhor. O seu refúgio está em quem? Está no pastor de uma igreja? Está em um trabalho que você realmente, por ganhar bem, você não está devolvendo o dízimo à casa do tesouro? Você não está devolvendo, meu camarada, minha amiga, a pastor? É uma ordem de Deus, é uma ordem divina. Como que eu reconheço ele? Iremos falar sobre esse estudo mais adiante, sobre dízimos e oferta. É um estudo que a palavra de Deus irá nos mostrar. O dízimo é você reconhecê-lo, confiar, é você adorar, é você dizer que nós temos um Criador e Ele é Pai, mantenedor,
Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você está aflito ou aflita, clame a Ele. O justo clama, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Deus é contigo. Amém.